Um prazer estar aqui. Eu gostaria de abrir a mensagem hoje à noite com uma pergunta. Qual é o maior diamante do mundo? Talvez você saiba. Porém, o maior diamante do mundo é chamado o Golden Jubilee. Ele foi encontrado por um garimpeiro no sul da África em 1986 e pesava somente 765 quilates. Depois, ele foi lapidado, como Val sabe, nosso irmão Val. Ele foi lapidado com 60 facetas por um judeu em Amsterdã. E depois ele passou por 4 países em exposição. E finalmente ele foi comprado pelo rei de Tailândia, onde ele fica até o dia de hoje, na coleção real. Hoje à noite, irmãos, nós temos algo mais precioso, mais brilhante de qualquer diamante. É a oração de Jesus, gravado no Evangelho de São João. Abram suas Bíblias. Capítulo 17. Vamos ver, amados, 7 facetas desta oração que devem mudar as nossas vidas a brilhar mais brilhante, mais gloriosa neste mundo cheio de trevas. Amém? Vamos pintar o cenário desta oração. Depois de 3 anos do seu ministério na terra, Jesus se apresentou como Messias, com milagres, curas, sermões e maravilhas. E ele também cumpriu perfeitamente a lei de Moisés, de tal maneira que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei para todos que creem. Na última noite da sua vida, Jesus, depois de ensinar e preparar seus discípulos para a sua morte, saíram do cenáculo e eis quando Jesus estava caminhando para ser preso, ele para e faz sua primeira oração como nosso sumo sacerdote. E ele está orando agora, neste momento, para a gente. Esta oração, irmãos, é além da cruz, porque Jesus não menciona a sua morte nesta oração. Porque a sua morte, irmãos, já foi resolvido para uma outra oração. Onde? No jardim, quando ele orou, Pai, não seja feita a minha vontade humana, mas seja feita a tua vontade divina. Amém? Vamos ficar sintonizados nas palavras do nosso Senhor, pois muitas facetas existem nesta oração. Mas vejamos somente hoje à noite 7 facetas importantíssimas. Eu prometi, pastor Miguel, que nós íamos sair daqui antes do raiar o sol. Portanto, não pensem em comida. Fiquem frios, gente. Façam um jejum mental, com concentração completamente na palavra de Deus. Beleza? A primeira faceta é glorificação. Em suas Bíblias, versículo 1. Jesus olhou para o céu. Sim, Jesus tinha saudades da sua glória, que existia desde a eternidade passada. Ele tinha também
saudade do louvor de todos os anjos. E além disso, em cima de tudo, Jesus tinha saudades daquela mais doce e íntima comunhão cara a cara com o seu Pai amoroso, na presença do Espírito Santo. Você tem saudades do céu também? Amém? Saudades da glória que vai lhe pertencer na sua hora, quando sair desta terra para ser glorificado com nosso Senhor? Eu tenho saudades com cada batimento do meu coração. Sim, Senhor, minha alma anseia por Ti. Amém? Também a Bíblia diz, chegou a hora. Esta hora era muito bem esperada, desde a eternidade passada, com o Cordeiro morto, antes da criação do mundo, e a qual era profetizada com cada cordeiro sacrificado no Velho Testamento. Pois, para entender melhor, veja bem, não era só um dia na cruz. Ao contrário, vários dias, logo incluindo a sua ressurreição, quando Jesus se ressuscitou com um corpo glorificado. E, além disso, esta hora se estendia até a sua ascensão ao terceiro céu. E o dia terminou, quando Jesus sentou à destra do trono do seu Pai, na sua posição plenamente glorificado em esplendor estonteante, onde Ele continua intercedendo por nós até esse momento, como nosso sumo sacerdote, nosso representante no céu. Amém? A segunda faceta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Muitos pensam que vida eterna é uma maneira de escapar ao inferno. Outros pensam que eles vão ficar para sempre numa nuvem, tocando uma harpa. Mas Jesus nos dá uma definição divina e correta, quando Ele falou, em versículo 3, a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Pois este verbo conhecer, no grego, é um conhecimento e relacionamento pessoal e íntimo, que começa agora e não tem fim. Como a Bíblia diz em 1 João 5,13, eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm vida eterna. A Bíblia não fala terá, a Bíblia fala tem no presente. Esta vida começa no presente e se estende até a eternidade futura. Você é possuidor já desta classe de vida eterna? É. O nome está escrito no livro do Cordeiro. Você pode entrar nesta vida agora, com um relacionamento pessoal com Jesus, como Senhor e Salvador, que já está no caminho, com Ele, mãos dadas, com Cristo, num doce e íntimo relacionamento com Deus. Lembre-se que também o que Jesus disse em João 10,10, eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. A terceira faceta, uma nova missão com uma nova mensagem. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, finalizam com uma grande missão e comissão de evangelizar o mundo. E o Evangelho de João não é uma exceção.
escondido num versículo nesta oração. Em versículo 18, Jesus fala: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha, Jesus pediu ao Pai que Ele nos enviasse na mesma maneira que o Pai enviou Jesus. Está vendo? Já pensou? Cabe a nós sermos embaixadores de Cristo, como Ele era embaixador do seu Pai Celestial. Somos representantes do céu aqui na terra. Também temos uma nova mensagem que João Batista e os discípulos não tinham, porque eles viveram antes da cruz e a ressurreição, porque pastor Miguel falou que o evangelho, que era o evangelho em 1 Coríntios 15, que ele falou que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Temos a autoridade, o privilégio e a responsabilidade de anunciar o evangelho da graça de Deus. Algo que o apóstolo Paulo revela que nas épocas passadas ninguém sabia disso completamente, pois foi um mistério. O mistério no Novo Testamento é algo que era segredo, mas agora, algo que era secreto, mas agora é revelado. De fato, que agora um judeu ou um gentil como nós, talvez tenha judeus aqui também, são bem-vindos, como nós, podem ser salvos sem a lei de Moisés, somente por nos arrependermos e confiarmos na obra salvadora que Cristo fez na cruz. E com fé, unicamente num Cristo ressuscitado e vivo, que oferece agora vida eterna para qualquer pecador, fazendo com que este pecador seja perfeito e incluído na nova aliança, na família de Deus, a qual é a igreja. O que você está fazendo, irmão, para que você possa espalhar estas boas novas, gloriosas? Você está se calando ou você está testemunhando do que Jesus fez e está fazendo na sua vida? Não somente com suas palavras, mas também com sua vida transformada. Não esqueça, Cristo está lhe enviando com esta grande comissão ao mundo. E, além disso, Cristo está lhe dependendo. Ele não tem outro plano. Neste momento, irmãos, vamos parar um pouco e considerar uma faísca. Eu chamo faísca, porque na Bíblia, às vezes, lendo, aparece uma faísca e dá para ignorar. Mas nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos uma faísca que apareceu e está aqui nesta oração. A faísca que sai da boca de Jesus no meio do versículo 11, quando ele fala, veja só, em teu nome, o nome que me destes, Jesus falou para o Pai, em teu nome, o mundo que me deste, em teu nome, o nome que me destes. Qual é o nome de Deus que ele revelou a Moisés? Só tinha 4 letras. No hebraico antigo, não tinha vogais escritos, somente consonantes. Os judeus, através dos anos, paravam de falar o nome de Deus verdadeiro, porque era santo demais. Ultimamente, foi descoberto como fala corretamente o nome de Deus. Pode ser Jeová no passado, mas agora nós sabemos,
exatamente o que foi. Foi Yahvé. E você, Yahvé, hein? O nome de Deus, que Deus deu para Moisés. O eu sou. E sabia também, agora essa é a faísca, que Deus tem um apelido. Deus tem um apelido, muitos de nós têm apelido, hein? Mas Deus também tem. Aparece muitas vezes no Velho Testamento em hebraico, mas uma vez mais conhecido a nós, se encontra na palavra aleluia. Veja só, o apelido de Deus é Yah. Interessante, hein? Agora vamos ver. Pois o nome de Jesus tem o apelido de Deus. Deus deu o seu apelido a Jesus, como ele falou neste versículo. Pois o nome de Jesus, no hebraico, era Yahshua. O nome significa Yahvé salva. Um nome perfeito e divino, não é? Amém para Jesus. A quarta faceta é alegria. Se encontra em versículo 13. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Não somente a alegria, a plenitude da minha alegria, a Bíblia diz. Jesus queria que cada um de nós tivéssemos esta sua alegria. Ele orou assim. O sentido de Jesus foi amplificado. Em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz: pela alegria que lhe fora proposta. O que aconteceu? Jesus tinha alegria quando ele fez o quê? Suportou a cruz e desprezou a vergonha. Durante sua vida, Jesus não mostrou muita alegria, irmãos. Mas, quando ele enxergou os resultados do seu sofrimento e morte, ele manifestou o quê? Grande alegria, a Bíblia diz. Amém? Amém. Nesta oração, Jesus não mostrou uma simples alegria, uma plenitude de alegria. Quando pensou em muitos filhos de Deus no futuro, como nós, que nascêssemos de novo e chegássemos em comunhão com Ele e com seu Pai. E Jesus pede que cada um de nós receba também a mesma alegria. Essa é a oração de Jesus, irmãos. É maravilhosa. E ver o que? A mesma alegria que ele tinha, ele vê o que no futuro? Muitos chegaram a ser filhos de Deus. Nós também podemos ter essa alegria. Quando, ao ver um novo irmão ou irmã nascer de novo e seja incluído na nossa família espiritual. Amém? Eu lhes pergunto, qual é a base da sua alegria mais exuberante? Espero que seja igual a Jesus. Se lembrem, amados, também que a ordem divina, essa é uma lição que Jesus também passou, nós estamos passando às vezes. A ordem divina é sofrimento e depois vem a plenitude da alegria. Sofrimento e depois vem a plenitude da alegria. Está passando por algum sofrimento ou prova agora? Aguente. Com a graça de Jesus, ministrado pelo Espírito Santo, e espere a verdadeira alegria da vitória. Amém? Amém. A quinta faceta é santificação. Grande palavra, hein? Santificação. Em versículo 19, Jesus continua orando. Em favor deles, ele fala, eu me santifico. Em favor de quem? De nós. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Antes de tudo, o que é santificação? Essa grande palavra.
hebreu e grego, significa o seguinte: é o ato de separar para Deus para um uso santo ou especial. O ato de separar, ou dedicar algo ou alguém para um uso santo. Para crentes do Novo Testamento, há duas fases de santificação. Agora vamos pensar na primeira fase. A primeira fase é santificação posicional. Santificação posicional, onde Deus nos enxerga, incrivelmente, totalmente santificados em Cristo. Sabe por que saberemos disto? 1 Coríntios 1:2. A igreja de Cristo, Paulo fala, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Mas espera aí. Amém. Esses crentes corintianos eram os que tinham mais problemas de pecados. Mas Paulo já os chama santificados, porque eles estão vistos assim. Duas palavras na sua Bíblia explicam quais são. Em Cristo, diga comigo, em Cristo. Nossa santificação é completa. Como? Em Cristo. Deus nos vê em Cristo. Por isso somos totalmente, num sentido, santificados. Mas esperem um pouco. Nós não somos perfeitos. As nossas esposas podem testemunhar disso, não? Amém. Enquanto a primeira fase da santificação é instantânea, a segunda fase é progressiva. Agora vamos ver. Veja bem, não somos santificados por uma experiência emocional rara. Porém, Jesus falou que o instrumento da nossa santificação progressiva seria o quê? A verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. A segunda fase da nossa santificação funciona exatamente como diz em 2 Coríntios 3:18. Irmãos, chega lá na sua Bíblia. Dá uma chegadinha. Porque esse versículo é importantíssimo, que nós vamos ver. Veja comigo em suas Bíblias. E eu gosto mais esse versículo na tradução Almeida. A maioria dos irmãos já tem, vamos lá. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito de Deus. Então, para sermos santificados em prática, temos que todos os dias olhar em nosso espelho espiritual. O que é isso? Tiago diz que é a lei do Senhor, a Bíblia. É a Bíblia. Temos que todos os dias olhar no nosso espelho espiritual. Sim, a Bíblia. Temos que ler, não somente olhar. Tem Bíblia lá, assim, guardados, olhando para lá, não faz nada. Temos que ler, estudar, para vermos o quê? As glórias do nosso Senhor. E assim o Espírito de Deus, o versículo disse, age em nós, nos santificando e transformando cada vez mais na imagem de Cristo. Não seja impaciente, irmão. Não seja impaciente. Deus está mexendo na sua vida ainda, em vários sentidos e experiências, que cada vez nós ficamos mais santificados.
E ele não terminou ainda com a gente. Graças a Deus. A sexta faceta, e já vamos assim, bem fundo. A sexta faceta, está pronto? É união. Pois nesta oração, nosso Senhor Jesus revela algo que não se encontra em qualquer lugar da Bíblia. Uma união incrível. Versículos 21 a 23 nos indica como é esta maravilhosa união e qual é a razão e o propósito desta união. Veja só, versículo 21 a 20 em seguida. Jesus ora. Minha oração não é apenas por eles. Esse é outro faísca, irmãos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. O que Jesus está dizendo? Imagina, Jesus tinha em mente cada um de nós, nesta véspera da sua morte. Pois você, cada um aqui, hoje à noite, é pessoalmente incluído nesta oração. Amém? Jesus continua, eu estou me regozijando nisto, em ver que Jesus lembrou de mim, lembrou de ti. Jesus continua orando para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deu-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Irmãos, não existem palavras humanas para descrever esta gloriosa união. Porém, vamos aproveitar juntos o que Jesus fala desta união. Primeiro, tem a natureza dessa maravilhosa união. Temos que entender, primeiramente, que estamos já totalmente em Cristo, aos olhos de Deus. Já estamos totalmente em Cristo, aos olhos de Deus. Pois temos que entender também que a nossa posição espiritual está em Cristo e Ele está em plena união também com o Pai. O Espírito Santo também habita em nós. E nós também estamos no Espírito. Como João, o apóstolo João, mesmo do Evangelho de São João, ele fala no livro de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor, ainda bem, no dia do Senhor, achei-me onde? No Espírito. Como é bom estar no Espírito no dia do Senhor. Amém. Onde estaremos, pois, portanto? Incrivelmente, nós nos encontramos subitamente no meio da Trindade, numa reunião real. Uma pequena ilustração disto, e quando respira, o ar entra em nossos pulmões, e ao mesmo tempo o ar está em volta de nós. Este se chama uma mútua habitação. Essa maravilhosa mútua habitação não se entende na razão humana, pois é espiritual e eternal. Portanto, irmãos, vamos viver na realidade dessa maravilhosa união todos os dias ao levantarmos, dizendo: bom dia, Pai amado. Bom dia, Jesus querido. Bom dia, Espírito Santo poderoso. Amém? Essa natureza dessa maravilhosa e incrível união dentro da própria Trindade de Deus. Segundo, a razão. Tem essa união, mas qual é a razão? Tem uma frase repetida 2 vezes nessa oração. Qual é? Veja só, a Bíblia diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste. Novamente, Jesus repita também 2 vezes. Importantíssimo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste.
aparece 2 vezes para deixar bem claro, irmãos, que temos a responsabilidade de apresentar Cristo ao mundo como Salvador único e Senhor soberano. Pois Ele foi enviado ao mundo para cada ser humano se arrependesse e confiasse em Cristo. Eu lhes pergunto, o que estamos fazendo para que essa oração de Jesus seja uma realidade? Jesus orou que nós poderíamos levar a mensagem, essa união, de modo que o mundo veja e se arrependesse e confiasse em Cristo. O que estamos fazendo realmente para que esta realidade que estamos vendo hoje à noite seja conhecida em nossas famílias, vizinhanças, escolas, na nossa cidade, nosso país, no Brasil, querido, e no mundo inteiro. Amém? Finalizando com a 7ª faceta é amor. Veja versículo 23. E os amaste como igualmente me amaste. Logo, versículo 26 também. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. A palavra amaste, o amor, aparece 3 vezes. E no grego é a palavra agape. Agape é um amor que não espera nada em troca. É um amor de sacrifício. É um amor de serviço. O que Cristo queria deixar acima de tudo nesta oração era seu amor para nós e que este amor habita em nós e nos controla. Quer dizer, seu amor é entre nós, irmãos. Amor é a cola que nos une. E amor, além de ser a cola que nos une, esse amor de Jesus é a inspiração que nos leva a cair de joelhos e dizer: disponha, meu Deus, eis-me aqui, teu servo. Amém, amém. Vou passar a palavra para o pastor Miguel. Amém.